Oi, boa noite, gente. Boa noite. Agora tá no ar. Agora tá tudo certo. Sem viradas e reviradas, né? Vamos refletir, vamos ficar tranquilos para refletirmos, vamos colocar conteúdos, vamos ouvir, né, com tranquilidade, deixar os neurônios bem à vontade, fiquem à vontade aí onde vocês estão, para o aprendizado ser maior, para vocês captarem melhor e fazerem as ligações neuronais necessárias para o quântico, né? Porque hoje nós vamos exagerar, né? Hoje nós vamos falar de política internacional, né? Então, legal, antes de mais nada, a honra de tê-los, a honra das pessoas que estão acompanhando, né, durante o dia, espetacular, muito bom, super legal, né? E vamos então falar de política internacional, vamos falar o que está acontecendo no planeta Terra, quais as circunstâncias e consequências e atitudes, o que é que está acontecendo. Vamos então começar. Já vamos começar, né? 8h30, né? Então nós já vamos começar. Política internacional, a queda do Império Americano, o começo do fim dessa queda, que vai ser muito difícil, uma recuperação. Então vamos ver isso desde o princípio, né? Então nós vamos falar do Império Americano, que foi o famoso capitalismo selvagem, né? O país dos sonhos, né? O sonho americano. Quem que não queria ir para lá? Quem que nessas décadas, desde que eu nasci, desde os anos 60, eu garanto para vocês que todo mundo queria ir para esse bendito Estados Unidos, né? Então, e lá eu ia ter, eu ia ser, eu ia acontecer, eu ia ter condições. Muito bem. Será agora? Muita coisa aconteceu, né? Décadas e décadas se passaram com os Estados Unidos com esse estigma, né? O sonho americano. Então, quem foi para lá? A Flórida, então, paraíso dos brasileiros que optaram, tiveram mais sucesso, etc., e dinheiro, vão para lá, né? E também os que usurparam dinheiro vão para lá, por uma questão até de proteção, né? Para não dar problemas, né? Com o Brasil. Muito bem. Nós vamos então começar agora. Eu vou bater então naquela história que eu vi falando para vocês, do ismo, né? Do ismo. É um problemão esse ismo. Um problemão. Esse bendito ismo. E realmente os ismos são finalizações filosóficas, econômicas, que no caso é o que nós vamos bater hoje na questão dos ismos econômicos, né? E um pouco filosófico. Nós vamos falar também de alguma coisa filosófica que ajudou a abater, né, essa situação do ismo, do capitalismo selvagem. Capitalismo. Fechou. E não está dando mais certo. E a coisa lá não está dando mais certo. Um país com inflação zero durante décadas e décadas, de repente, começa com uma inflação de 8,5% em dólar, recuperar isso não é brincadeira. E nós somos expert nisso. Nós somos expert nisso. Inflação. Fala com o brasileiro que o brasileiro sabe. Né? Podemos recordar que houve lá um remodelamento econômico que nós tivemos, que nós chegamos a comprar o frango por R$1. O quilo do frango, R$1 o quilo do frango. Quer dizer, as inflações caíram, coisa e tal. E hoje, R$30 o quilo do frango. Então, mesmo mexendo, né, tecnicamente ali, coisa e tal, mas a inflação vem e carcome. E carcome. Né? Então, é mais ou menos o que está batendo nos Estados Unidos. No capitalismo selvagem. E isso quando? E principalmente no petróleo,
que é a movimentação de um país, que mexe com toda a economia do país, quando acontece isso, a coisa ficou feia, grave, economicamente difícil de lidar. E nós sabemos muito bem disso, e se eles quiserem saber de alguma coisa de inflação, eu acho que os Estados Unidos tinham que vir conversar com a gente. Somos especialistas em inflação, né? E é o índice que dá toda essa questão do capitalismo. E lá no selvagem, então, a coisa ficou esquisita. Muito bem, mas vamos começar do começo. Professor, o que aconteceu? Aconteceu que o capitalismo selvagem, né, o capitalismo, criou indivíduos, tá? Criou indivíduos bilionários, uma dúzia de indivíduos bilionários, digamos assim, mas é um ranking, eu acho que de bilionários chega não sei quantos, 50 pessoas, não sei o que, parará. Né, bilionários únicos, e que disputam entre si os bilhões, quem vai ter mais bilhões no mundo, no planeta Terra, né? Criou-se então os bilionários, vamos botar uma dúzia de bilionários e meia dúzia de trilionários. Do qual, com poderes de manusear nações, de terem mais dinheiro do que as nações produzem. Essa uma dúzia de bilionários e meia dúzia de trilionários tem mais dinheiro do que as nações produzem. E eles já estão começando com um termo errado, que eles são o globalismo. É a turma do globalismo que nós estamos ouvindo aí, né? Que é um poder único no planeta Terra. Então, quem deles será o poder único do planeta Terra? Quem deles estará no Ministério da Verdade? Que eles vão poder ditar as verdades dele, porque eles estão manuseando as nações no mundo, no planeta. Né? Estão manuseando os países da Austrália, estão manuseando os países da Ásia, estão manuseando a África. Estou falando em continentes, né? Então, os países da África, estão falando dos países europeus, que tanto é o euro, já há alguns anos, tenta fortalecer-se para poder competir com o dólar, tenta fortalecer-se e fazer uma união do euro, né? Para o euro ser uma moeda mais forte. Ela é a mais cara. O euro ficou mais caro, mas nem por isso, né, se tornaram a independência que queriam com essa moeda. O dólar, então, continua sendo a grande moeda produtora de bilionários e trilionários. E toda a América, né? Então, tem o continente todo americano, do Canadá, né, até a Argentina lá embaixo, Argentina e Chile. E eles já estão com um termo fechado. Então, eles são o globalismo. Será que eles vão conseguir manusear realmente todas as nações do mundo? Eles podem estar negociando países de PIBs menores, então botam o sistema que eles querem, do qual preferiram o sistema comunismo, porque dentro desses bilionários e trilionários tem um que está ali, que é o próprio Putin da Rússia, que a gente não sabe se aquele é comunismo, se é socialismo radical, a gente não sabe ainda que sistema político que a Rússia adotou depois da perestroika. Mas o Titim Buxim parece que ficou um dos bilionários maiores do mundo. E já vinha um personagem, e o Walt Disney já cria um personagem nessa circunstância. Quem era mais rico no mundo que o Tio Patinhas? Então você vê que o Walt Disney já tinha essa noção dessa questão desse capitalismo selvagem, né? Que 1 centavo para o Tio Patinhas era o caos se ele perdesse.
porque ele tinha que manter aquela piscina de dinheiro para ele mergulhar e se esbaldar, né? Então nós já tínhamos alguém já chamando a atenção disso, né? Muito bem. Então criou-se esses tio Patinhas da vida, que agora então se acham possuidores de estarem dentro das nações, comandando sistemas. E lógico, o mais fácil de comandar, quem que é? O comunismo. Implantar o comunismo no mundo é implantar um planeta escravo. Volto a repetir, gente. Deem uma olhada no mito das cavernas. Coloquei em 3 capítulos. O mito das cavernas está totalmente vinculado dentro disso. Então ali os trilionários e os bilionários comandando um bando de presidentes, né, de nações, fazendo sombra para criar os escravos. Tudo encaixa. Platão foi realmente, eu chamo de mediúnico. Muito bem. Então esses trilionários e esses bilionários estão então com o globalismo. Então eles já fecharam. Eles são os donos do mundo. Eu acho que eles já cometem um erro. Porque manter um planeta escravo, calar a boca de um planeta inteiro, e o quântico? E como que nós vamos, né, nos ultrapassarmos na nossa inteligência? Que sempre estamos ultrapassando as nossas inteligências, estamos complementando cada vez mais nossos entendimentos. E se fechar a todos do planeta, é uma coisa absurda. Escravizar o planeta inteiro é uma coisa absurda. É inadmissível. Realmente é matar Deus e os poderes de Deus em nós. Por isso que a primeira coisa eles vão quebrar a Bíblia. Para com religião, para com Bíblia. Por quê? É onde a gente está em comunicação com os nossos quânticos, para ele nos solucionar cada vez mais. E pedimos, então, desde as cavernas, olhamos para o céu e pedimos às divindades compreensões. Né? E pedimos às divindades mais conteúdos do porquê existimos, porquê estamos, né? E para onde iremos. Né? No mineiro seria oncotô, cocossô, cocovô. Né? Que o mineiro então fala assim, oncotô, oncossô, cocovô. Aonde estou, o que eu sou, para onde vou. Né? Então tem uma coisa absurda aí no globalismo. Até agora é tudo muito chique, tudo maravilhoso. Nossa, que poder desses bilionários, que poder desses trilionários e o globalismo. Então eles mesmos já se fecharam. E vai haver disputas internas entre eles. Né? Muito bem. E quem fez todo esse processo, né, desses bilionários e trilionários? O dólar americano. Os Estados Unidos, o sonho americano. Vai para os Estados Unidos e tudo estará resolvido. E nunca foi assim. Todos nós sabemos que nunca foi assim. Os Estados Unidos sempre foi cheio de guedos, de pobreza, até extremas, né? Principalmente a questão do escravismo, que luta-se até hoje contra esse absurdo do escravismo, que Abraham Lincoln vira uma guerra civil, mas ele consegue abrir uma página a mais na Constituição americana e dar direito aos seres humanos, independente de cor, de religião, do que seja. É assassinado, então ele é um libertador. Ele libertou o povo da escravidão, mas que continuou, a coisa continuou. Né? Aí vem Martin Luther King, ainda nos anos 50, aqueles absurdos com os negros. E mais recentemente os latinos também começaram a ser escravizados, começaram a querer ir para lá, principalmente os da América Central,
começaram a ir para os Estados Unidos e a coisa ali não funcionou bem para eles também. Então, esse capitalismo selvagem americano não era bem assim, né? Interessante que o povo americano tinha todos os direitos de formação por ser americanos, então tinha as melhores universidades, estavam sempre preparados desde que nascia, já tinha seguro universitário para essa criança que nasceu, coisa e tal, para eles comandarem, para eles terem toda a assistência, né, de comando, de serem dentro do capitalismo, para se capitalizarem. E poderem, aí então, os negros, os latinos iriam fazer os trabalhos ditos subalternos. Mas diante de Deus, o trabalho é obra para Deus, né? E os trabalhos subalternos eram o quê? Pedreiros, empregadas, babás, né? Faxineiros, etc., esse tipo de emprego, né? Que o americano até então não fazia. Já nascia com seguro universidade. E devem nascer até hoje, ainda está propagando, mas essa inflação que está acontecendo, vai haver uma redução disso, né? Então, começando de cima para baixo, então o que está acontecendo com o Império Americano? Está experimentando do próprio veneno, que é o capitalismo. Se fechou. Mas vai pulsar, né? E esse capitalismo do sonho americano, a população realmente que não ficaram bilionária e trilionária, mas são ricos, estão começando a pagar mais caro a própria gasolina. Estão começando a pagar mais caro os próprios aluguéis. De inflação nós entendemos, volto a repetir. Deu inflação, desanda tudo aqui pra gente. Desanda água, luz, aluguel, gasolina, né, posses, começa a desandar tudo, e bancos a nos carcomer. A nos carcomer, né? Então, nos tornamos escravos de bancos. O que agora, em massa, está acontecendo nos Estados Unidos. Os ricos americanos, do sonho americano, estão começando a se tornar escravos do mercado financeiro, escravos dos bancos, devido às inflações em todos os setores. Se bem que nos Estados Unidos ainda tem um Congresso segurando a onda, embasando ali, dando bases ainda às circunstâncias que poderiam estar muito piores com a última eleição comunista que os Estados Unidos adquiriu, com o tal do Biden. E se é Biden, não é bom. Vamos fazer uma analogia, né, do nosso veneno Biden aqui, da Bayer, né? E se é Biden, não é bom. Porque através de uma tramóia, né? Então, o Biden, ele não ganhou uma eleição. Foi um golpe. Ele tomou a Casa Branca. Que esses bilionários e trilionários, com certeza, principalmente dos veículos de comunicação, olha aí o perigo. Olhem bem o perigo dos veículos de comunicação, de fazer a nossa cabeça. Quanto menos tivermos conteúdo, quanto menos tivermos significados, quanto menos tivermos críticas, mais vamos cair na conversa. Principalmente os alucinados por dinheiro. Um rico passa, pronto, ele tem toda a razão. Um rico chega nos lugares, toma posses de lugares, ele tem toda a razão. E não é bem assim. Estamos vendo essas experiências cada vez mais. E os Estados Unidos caiu nessa armadilha. E nós vemos que é tão
esse presidente foi tão posto lá, foi tão tomado, que ele já vinha com essas tendências. Né? Ele já era um senador, coisa e tal, ele já vinha com essas tendências. Tanto é que a escolha da vice americana era um dos maiores inimigos dele. Era tipo o que está acontecendo no Brasil hoje com o comunismo, o candidato do PSDB se, né, aliando ao comunismo. Totalmente religioso, maravilhoso e coisa e tal, e progressista e tal, mas para manter-se em poder está se unindo. E não está dando certo. Graças a Deus. Porque as nossas orações e a não proibição dos nossos louvores, seja ele qual for, está se mantendo. Estamos dentro de uma iluminação. Conseguimos sair da caverna e ver a iluminação, que é a República. E desde que o mundo é mundo, quem sempre salvou os impérios decadentes foi a implantação da República. Porque ela dá abertura quântica. A República nos dá embasamentos de conhecimento, nos dá a liberdade de críticas e aprendemos com elas. Né? Então, quando se critica com embasamento, conhecimento, a coisa fica diferente e podemos caminhar quanticamente com nossa cidade, nosso estado, nossa nação. E está difícil da humanidade, então, desde a Babilônia, está vendo isso, está sabendo disso, ainda optando, né, por uma questão de ganhar tudo. Eu vou ficar perto dos milionários que eu ganho tudo. Ó, como eu sou inteligente. Eu vou adquirir coisas que os bilionários me oferecem e eu vou estar bem na fita. Me segura que agora eu sou... Né, eu vou comer e dormir e não vou precisar fazer mais nada, que os milionários me sustentam. Pirar. Pirar. Totalmente. Né? Esses bilionários, esses trilionários não vão sustentar os Estados Unidos, porque eles acostumaram a tirar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos deu a eles a oportunidade de terem os maior dinheiro do que maiores PIBs das nações. Então a queda do Império Americano, esse começo de queda, que começa com essa questão inflacionária, né? Eu até diria que eu estou dando aqui um pouco de Enéas. Meu nome é Enéas, né? Porque vocês podem pensar, ou é uma profecia do professor, né? Ou é um delírio místico do professor, ou é lógica. Os céticos vão dizer lógica, né? Os que não compreenderem direito a situação e coisa e tal vai falar em delírio místico, né? Ele está com o demônio no corpo e está falando contra os Estados Unidos. Não estou falando contra ninguém. Eu estou falando de o que está acontecendo. Realidade, a atualidade e as filosofias históricas que a gente pode trazer para essa realidade da queda, do começo dessa queda de um império. E quando um império desses começam a cair, ninguém segurou. Na história, vocês podem ver. Quando o império foi, né? Vamos botar o Império Romano. Conquistou. E na hora que caiu, caiu de uma vez. Né? Aí se formou a Europa, se formou os países da Europa, foram se formando, aí veio o iluminismo e deu as condições econômicas e tal, parará. Está tudo ali na história, quem quiser ir só ir lá buscar. E aí até foi a queda do Império Francês. Né? E Napoleão então acabou de detonar tudo com os erros de guerras. E os Estados Unidos, o que ele mais gasta? Guerras. Está lá.
amparando uma guerra agora que a Rússia inventou, né? E está esquecendo do próprio rabo, que está desabando o mundo dentro lá dos Estados Unidos. Hoje nós podemos ver uma atitude interessante que quando começou a guerra no Oriente Médio, aquele estrondo de guerra que nós acompanhamos, a minha geração acompanhou pelas televisões, pelos jornais, e a coisa veio para os Estados Unidos se fechou. Onde foi as torres, né, que foi o atentado nas torres, no Pentágono, que houve todos aqueles atentados horrorosos, genocidas. Aí os Estados Unidos se fecha. Fechou-se alfândegas, fechou, né, aeroportos, e o mundo árabe nos Estados Unidos ficou, os Estados Unidos de olhão vermelho lá dentro. Mas só que agora está tão sutil, né? E os Estados Unidos, e o Trump já não queria estar nessa OTAN. Ele já não via mais embasamento de gastar dinheiro com a OTAN. E quando estoura a guerra lá, a primeira coisa que eles pedem: OTAN, cadê você? E lá foi os Estados Unidos. E agora está desguarnecido lá em inflações. O petróleo, o galão, a $15. Vezes 4,5, 4,60 e pouco, né, que tá. Façam vocês o preço do dólar. O nosso tá R$8. Lá, né, em dólar. Então façam a medida para vocês verem como está inflacionado. A Europa, então, está por aqui de inflações. Está desabando os países europeus. E lá então é em euro, que é mais caro ainda que o dólar. A inflação europeia é em euro. Então está havendo realmente uma mudança mundial. Está havendo realmente uma recomposição de poderes, principalmente através da economia mundial. Tanto é que estamos experimentando o quê? Uma guerra econômica. No final, está tendo aquela guerra lá na Rússia com a Ucrânia, de bombas e coisa e tal, mas a verdadeira guerra está sendo a econômica, do qual, esta semana, na semana passada, o Brasil recebe uma carta do próprio Titi Putinho da Rússia, pedindo socorro de alimentos, por causa dos embargos. É a guerra dos embargos. Você vai fazer isso, eu não te dou isso. Por quê? Somos todos dependentes. O planeta Terra funciona nas suas dependências uns dos outros. Não adianta tirar tudo de um. Não adianta. Nós precisamos um dos outros. E esses países, e vamos concentrar só nos Estados Unidos, não vou falar nem da Europa e tal, mas esses países, o americano, acabou com a natureza deles. A produção de alimento deles é enorme, mas não está suprindo as necessidades. E isso é grave para decadência de um país. No Brasil é mais cruel isso. Nós temos o alimento, exportamos e ainda estamos, e o povo brasileiro precisando do alimento. Né? Então tem uma questão, porque a questão inflacionária. O produtor no Brasil produz, mas ele vai exportar em dólar. O commodities é muito mais lucrativo, as commodities, as exportações. E o drama americano está lá, começando, e com um presidente totalmente exposto ao comunismo, totalmente, e de comportamentos realmente assustadores para um chefe da maior nação do mundo e que está desabando na mão dele. O último vídeo que eu vi do presidente Biden, ele acaba o discurso, ele não tem expressão alguma,
Você vê que é uma pessoa que está na base do Rivotril, entre aspas, que deve ser muito mais forte, onde nós vamos entrar no freudianismo, que abate, né? Aí, ó, o próprio presidente americano está experimentando as drogas de Freud. É um drogado freudiano de farmácia. Nota-se claramente. Pode gritar, pode berrar, pode vir cortar o pescoço, mas quem entende, tem noção, sabe que aquele homem está em pé através de drogas. Ele acaba um discurso, ele se vira, ele tem um tanto de bandeira na frente dele, ele sai, todo mundo, as autoridades ali, ele não cumprimenta ninguém, ele não tem expressão nenhuma, ele não tem um sorriso, não tem um robô. Drogas que fizeram dele um robô. E um robô do comunismo. E mais uma vice também. E parece que vai ter entradas lá. E por enquanto o Congresso ainda está debatendo com isso, está segurando a nação americana. Mas parece que ele vai ter direito de eleger mais. Não só do Congresso, mas como no Supremo Tribunal deles. Vai poder eleger mais comunistas para o tribunal. Isso nós estamos passando a nossa realidade com isso. E estamos lutando bravamente. E vamos até o fim dessa luta, porque somos cristãos. Estamos iluminados, estamos em oração, estamos em rezas, que Deus está abençoando o suor do nosso trabalho. E vai, e cada dia aparecendo maiores absurdos. E vai começar esses absurdos a aparecer também a partir do momento que esse presidente americano colocar mais comunistas até no judiciário, que é o grande golpe do comunismo. E não esquecer que tudo isso acionado pelos bilionários e pelos trilionários do globalismo, que é simplesmente escravizar e matar a população, porque segundo a mente deles, tem muita gente no mundo para comer. Mas como se não tiver muita gente no mundo para trabalhar, como que eles vão continuar bilionários e trilionários? O diabo comendo o próprio rabo. Aí entra até Maquiavel. Né? Quando o príncipe vai exacerbar-se, é o fim dele. Ele precisa da produção. Para você se tornar bilionário e trilionário, você precisa de pessoas que produzam isso. Mas como eles entraram dentro de um capitalismo e se fecharam, não adianta. Começaram a abrir brechas de pensamentos. E os Estados Unidos não vai dar conta. Como eu já falei, as próximas gerações americanas vão miar para pagar esse sonho americano. Eles vão perder o sono para poder correr atrás desse prejuízo. Então começa assim a degradar o império nos seus mínimos detalhes. E o próprio freudianismo e suas drogas fazendo isso acontecer. Porque o povo vai se drogar mais, como os brasileiros se drogam em farmácia, para poder se manterem num certo raciocínio e não se revoltarem tanto com essa odiosa inflação que nos ataca, que hoje nós sabemos que é manipulada, é feita, e hoje está na mão dos governadores aqui no Brasil. Eles que não querem que melhore a situação, para o brasileiro saber da sua produção e ter de volta a sua produção, porque eles querem ser bilionários, trilionários, e até o dinheiro da saúde foi feito para consumo próprio, para suas alucinações, capitalismo puro. Eles não são nada capitalistas, né? Nós já vimos isso, eu tenho
já um vídeo sobre capitalismo diferente de capitalista. E escravo, escravidão, não tem jeito nem de ser capitalista. Porque ele tem que ganhar. Ele trabalha, mas é o capitalismo que dá a subsistência, a sobrevivência. E não a liberdade de poder ganhar o que quiser. E os Estados Unidos já está corroendo pelas bordas essas capacidades. Americanos já estão ficando assustados lá dentro. Mas então a China que vai dominar, o comunismo da China que vai dominar, o comunismo, ou, bem, o Titi Putin já mostrou que não vai ser bem a Rússia não, que já está até pedindo ajuda aí. Mas não conseguem se sustentar dentro dos ismos, gente. Esses ismos, cuidado quando falam com vocês sobre ismos. É tudo fechado. E o imperialismo americano, de capitalismo selvagem americano, começa a se corroer. Eles não vão ter mais de onde fazer dinheiro, vão ter que manter escravos no planeta inteiro escravizado. 7 bilhões de seres humanos. E como que vão gerar capital? Mais, e mais, e mais. O tio Patinhas. Como que eles vão nadar em piscina de dinheiro? Porque os que fazem sombra consomem o dinheiro deles. Então, é o começo de um império em decadência. E principalmente através dos exércitos, que é onde mais se gasta. O Império Romano dança no gasto para mais impostos, o povo tem que dar mais impostos para os imperadores para poder manter seus exércitos. Os Estados Unidos têm, por exemplo, vamos dentro das questões de universidades. Muitas universidades brasileiras são sustentadas pelo capitalismo americano, com coisas absurdas. Vocês não têm ideia os abusos humanos e criminosos que as universidades americanas estão fazendo com o próprio povo americano. E religiosos, muito bem, maravilhoso, pode fazer com o sujeito, não tem problema nenhum. Vamos lá, nós queremos dinheiro, dinheiro. Não vai ter mais. Que começa a cortar. A nação americana vai começar a cortar. Tem uma crise lá na África. Nossa, os americanos foram lá e deram tantos milhões para salvar aqueles problemas africanos. O religiosismo americano não está suportando o religiosismo. Não vai mais suportar e acudir africano. Ainda mais através de doações. O americano não vai ter mais doações assim, não. Ele vai ter que se sustentar dentro da inflação. Desgovernou. Está cada vez mais desgovernando em dólar. Vocês não esqueçam disso, em dólar. Olha os desgovernos do comunismo dentro do Brasil nesses últimos 30 anos. Foi só a despesa que nós estamos pagando. Eram 5 meses até 2 anos atrás, antes das novas medidas dentro do Brasil, eram 5 meses do dinheiro que você trabalhava e você não punha dentro da sua casa, ia para o Estado. E esse Estado pagando as coisas para os outros, fazendo metrô que você não anda, fazendo ponte que você não passa, fazendo portos que aporta meia dúzia de navio brasileiro que não precisava, e os nossos portos aqui sucateados. Então esse disparate, né,
Ministério da Verdade, e a briga que vai ser, quem vai mandar nesse Ministério da Verdade. Esse Ministério da Verdade, eu estou citando o Orson, vocês podem ler 1994. O cara escreveu o livro em 1940. Em 1984 vai ser assim. E está sendo assim. Né? Ele foi um profeta? Ele foi um místico endemoniado? Ou ele usou de lógica para chegar nesse livro de 1984? E muitos outros que começam então, né? As pessoas começam a se lembrar e a lançar dessas pessoas que usaram de lógica devido todo esse andamento da humanidade e dos países, e começaram já a compreender: isso não vai dar certo, isso vai terminar assim, isso vai... Né? Então, o que eu estou falando aqui vai ficar por conta de vocês. Se eu estou sendo profético, que vai ser o fim do Império Americano, que já está sendo o começo, isso está viável, está visível, e uma inflação para quem viveu décadas e décadas e décadas com inflação zero, experimentando 8,5% de inflação, nós estamos com 11%. Então vocês imaginam, só que 8,5% de inflação vezes o dólar. Christine Lagarde, a elegantíssima Christine Lagarde do FMI, aquela que cobra países. Tá calma. Ela tá lá. Não, gente, não é bem assim. Não é bem assim. Os economistas estão em pânico. Como é que a mulher está calma desse jeito? Lógico, ela já fez o dela. O país, o mundo desabando ou não, ela já fez o dela. Ela está tranquila. E para que ela vai apavorar se ela... Eu tenho certeza que ela já sabe que essa movimentação toda não vai dar certo, que esse globalismo não vai dar certo. Então ela vai ter o restinho da vida dela tranquila, né? E com todo mundo calmo. Ela está lá cuidando. Então tá, vocês ficam calmos assim. E o mundo desabando. Não sei até onde que vai a elegância dela. Eu não sei até onde que vai aquele salto dela. Uma hora o salto vai quebrar. Porque não está brincadeira esses poucos bilionários, esses menos ainda trilionários, no comando de todas as nações do planeta Terra. Ou querendo matar a metade da população mundial, e ainda, além de querer matar, ainda para escravizar o planeta inteiro. Esse globalismo está com os dias muito mais contados do que o próprio capitalismo selvagem americano. Que ali vai ser uma degradação, e isso nós entendemos. Olha, o povo brasileiro ainda degradado. Né? Então, com a República agora, que já está diminuindo, por exemplo, impostos. A inflação está lá, porque ela depende do mundo também. As inflações dependem do mundo. Mas os impostos dependem de nós, dos nossos governos. E com os nossos governadores radicalizando, e assim está acontecendo também dentro dos Estados Unidos. Está havendo migrações, porque lá são federações, os estados são federações. Então tem o poder federal, as leis federais, mas uma independência muito maior do que aqui no Brasil, de cada estado, do governo de cada estado. Eles são muito mais independentes, os governadores. E já está havendo migrações de, por exemplo, a Califórnia, ela está totalmente comunista. Ela está implantando mesmo o comunismo. E as pessoas já estão mudando de estado para os estados mais republicanos. Então vocês veem que já está havendo até movimentação pela liberdade para serem capitalistas. Então tem estados americanos que estão dando chance ainda e acreditando ainda no mundo capitalista. Porque o mundo comunista de capitalismo, a coisa não está rolando bem.
Então até isso, olha, movimentações, eles ainda estão com poderes aquisitivos de poder até mudar de estado, com as suas empresas, com as suas funções, com as suas, né, com seus empreendimentos. E chegando mais gente, e pior que abriram mais as fronteiras para os latinos chegarem mais ali. E o sistema de saúde, por exemplo, lá nos Estados Unidos, ele é particular. Então já vai ter questões. O próprio Obama tentou abrir um sistema SUS, né? Que logo o Trump foi lá e fechou a coisa. Nós temos que ser capitalistas. Então, volto a repetir. Estou mais ou menos aqui meio de Enéas na coisa, né? Meio de Enéas. O louco. Será um profeta? O professor? Será um místico diabólico? Não estou desejando mal para a nação americana. De repente até sofro, e muito, até experiências científicas americanas, tá? Mas não quero. A coisa já está desandando, ainda vou ajudar a desandar, eu não quero ser culpado de nada. Não quero ser culpado de nada nessa vida. Vai desandar sozinho lá. Mas será um místico diabólico que está, né, desejando a queda do Império Americano? Ou será lógica? De acordo com todos os meus conteúdos e conhecimentos que eu adquiri através de livros, através de jornalismo, através de boas notícias? Prestando atenção cada vez mais nos economistas, né, tentando compreender cada vez mais bolsa de valores e etc. E ver se a movimentação, né, do dinheiro mundial indo e vindo, e a coisa não está boa dentro do mundo americano. Vamos começar a ver muitos brasileiros retornando do paraíso Flórida e Califórnia. Califórnia, então, já deve ter, muita gente já deve estar cascando fora. Porque lá está quase o comunismo mesmo. Lá está visível, claro, e já todo mundo entendeu lá aonde que eles se meteram. Na Califórnia. Mas tem a turma da Flórida. Já vão estar tudo para as praias brasileiras. Vão vir comer camarão com chuchu, arroz e feijão e um ovinho fritado no alho, bem gostoso. Porque vai ficar difícil lá. E quem saiu com dinheiro ilegal do país e está vivendo as maravilhas lá, ou vai acabar com o dinheiro lá, e vai acabar, né? Ou vai ter que arranjar alguma falcatrua e lá é pego mesmo. Ou então vai ter que voltar para o Brasil, mas vai ter que ter consequências. Tá, não vou falar ainda, tá feio lá nos Estados Unidos. Tá esquisito. Tá esquisito, e recuperar de inflação, vem conversar com nós brasileiros. Nem com uma atitude econômica zerando a nossa inflação. O frango a R$1 o quilo, depois de 3 décadas, o frango está a R$30 o quilo. Então a inflação carcomeu. E o gasto do exército americano, dentro das tecnologias atuais, porque, por exemplo, o Império Romano era mais uma questão humana, e eram flechas, escudos, né, coisa e tal. Não tinha nem canhões ainda, igual teve na Revolução Francesa. Era o começo dessa tecnologia lá. Então era um gasto, né, de flechas e escudos. E o resto era gasto humano. Não aguentou, teve quase o mundo inteiro, Alexandre o Grande, teve o mundo inteiro aos pés dele e a coisa não funcionou. Estourou. Agora imagina os gastos. Aí vão começar com a chantagem atômica. Eles mesmos vão morrer.
Se os bilionários e trilionários que querem dominar o mundo e começar com a gracinha atômica, são os primeiros que vão morrer. Todos vão morrer. Com o mundo atômico. O mundo atômico é para realmente acabar com a raça humana. Se soltarem a bomba atômica, houver uma guerra atômica, acabou o mundo. Inclusive o globalismo. Os maravilhosos do globalismo. Ainda mais eles que andam de avião para lá e para cá e que a radiação pega eles mesmo de primeira. Então, é muito sério. Está havendo um começo, está havendo uma mudança mundial realmente, e aqueles que estão com mais gastos em questões armamentistas, de grandes tecnologias, e que estão gastando para os outros e não estão se defendendo, estão fadados, sim, ao declínio. O Brasil começa a se armar, sim, e é preciso, mas para nós, para defender a única natureza mundial ainda viva, que é uma Amazônia, que são os nossos ecossistemas, todos eles, até o da Caatinga, é um ecossistema importantíssimo para o equilíbrio ecológico, até mesmo do planeta. Então, os exércitos são feitos para se fecharem nos nossos territórios e não para ir dar palpite no território dos outros. E quando começa esses gastos no território, volto a repetir, o Trump não queria mais OTAN. É gasto supérfluo. Nós vamos ajudar os outros a esquecer da gente. Porque ele já sabia que a economia americana já não estava lá grande coisa. E com essa situação agora de embargos e com essa guerra que a Rússia inventou, olha aí o mundo inteiro. E qual o petróleo mais barato hoje? Qual a gasolina mais barata hoje no mundo? Ainda é a nossa. E não é mais barata por falta de governo comunista, do comunismo, que foi investir em outro país e não investiu em refinarias e etc. para nos proteger. Porque nós somos autossuficientes em tudo. Então agora, nesses últimos momentos, vamos falar, e como fica o Brasil diante disso? E como fica o Brasil diante da queda do maior império atual, né, do século XX e XXI? No XXI a coisa já começou, mas do século XX. Com essa queda desse império, como é que fica o Brasil? Fica com tudo. Estamos com tudo. E graças a Deus não foi para a mão dos comunistas, do comunismo. Nem foram comunistas, é comunismo. Porque já estava tudo preparado. A Amazônia já estava tudo pronto para dar para eles. Já estava tudo, né? Assim como já estávamos dando até infraestrutura, fazendo pelo mundo. África ganhando isso, ganhando aeroportos. Panamá ganhando portos. Todo mundo ganhando tudo e nós não estamos ganhando nada. Já era para nos enfraquecer realmente. Mas estamos aí atentos e orando, vigiando e orando, obedecendo um desígnio cósmico superior, que é vigiar e orar. Estamos, sim, vigiando e orando. Aqui não. Olha os olhão vermelho em cima do comunismo. E alguns vídeos meus lá para trás, eu não me lembro se foi você quer ser presidente, eu desafiei sim a China. Não me venha com as filosofias comunistas. A nossa filosofia ocidental é muito maior. É muito maior. E os Estados Unidos não acreditou nisso. Um mega show americano cheio de universidades, mega universidades, sei que lá, parará, e Europa, com as megas universidades, não acreditaram na própria filosofia ocidental.
que do qual própria filosofia chinesa, de um Confúcio, de um Buda, é a favor da nossa filosofia ocidental, dos gregos, que é basicamente, né? E também a do Médio Oriente. São filosofias espetaculares. São geniais. Hoje a gente vê um próprio Israel como uma das maiores tecnologias de medicina do mundo. Sabedoria quântica. Ponderações. Extravaso do quântico. Extravaso, né, dos conteúdos. Então não adianta o comunismo vir atacar uma república e as nossas filosofias ocidentais. Não vão dar conta, não estão dando conta e está aí. E esse globalismo está também... Sei não. Não sei se vai muito longe com isso não. Quer concentrar demais. É fechar. Aí o globalismo é uma coisa restrita, assim, ó, pequenininha. O capitalismo selvagem foi desse tamanho, assim, ó. Então tem muito ainda aqui, né? Agora, uma dúzia, meia dúzia, e o planeta Terra é meu, e vocês são todos escravos, e nós vamos matá-los? Matar metade? Não é mesmo? Então, legal, gente. Tá? Aí, ó, um pouco de política internacional, super atual, tentando, né? Estamos aqui dando os nossos primeiros passos para entender esse tal de globalismo, para compreendermos mais, e vão à pesquisa. Comece, quando falar em globalismo, fiquem com os ouvidos atentos. Tentem buscar conteúdos, buscar significados, para a gente ir conceituando e poder debater. Eu desafiei, sim, a filosofia oriental. Não venha com essa filosofia de comunismo, porque o Ocidente é muito superior na questão filosófica, porque nós temos um conhecimento que vem do cósmico, a certeza de que o cósmico está nos assessorando, pela nossa fé. E estamos em obra de fé, sim, que é cada vez mais vendo o tamanho do nosso voto aqui no Brasil, e valorizando, e vamos proteger, sim, a nossa nação. E as nossas forças armadas vão cuidar de nós. Não venha que não, que vai ter. E nós não vamos ficar dando palpite no país dos outros, não, para depois ficar com o rabo descoberto. Igual está acontecendo no Império Americano. Legal? Grande, né? Os nossos neurônios teve que ir longe. Teve que ir longe, e não são suposições. Nós já temos elementos para nos grudarmos nisso e podermos dar sequências. É só prestarmos atenção nas notícias, no jornalismo, prestarmos atenção nesses autores que lá longe já entenderam o comunismo, já entenderam o capitalismo e já se lançaram o que pode acontecer. São vários autores, não é só o Worth, não é só ele não, com 1984. Tem muitos outros, e estão sendo citados. É impressionante como a imprensa, a verdadeira, a correta, vem citando esses autores. É lindíssimo. Aí vem as questões místicas, então tem os autores místicos ainda, que tratam mesmo da humanidade com muita sabedoria. Então vamos prestar atenção, nós temos uma literatura internacional, abrangente e antiga, vamos dizer assim, antiga, de décadas passadas, de apenas séculos passados, perto de nós, que já estavam conscientes de uma realidade hoje atualizada. Mentes que já chegaram aonde nós estamos chegando, literalmente, e vivenciando literalmente o que
os loucos, né? Igual, eu não canso de citar, adoro citar Chico Xavier, dentro do os espíritas, né? Não vou falar do espiritismo, porque já está, na hora que fala espiritismo, kardecismo, eu acho já um abuso. Não é ismo, não, porque nós estamos falando de espírito, e espírito não tem nada a ver com ismo, né? Mas lá, um dos clássicos né, da espiritualidade, em 1940, o planeta Terra é azul. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Me lembra muito Galileu, né? A Terra é em torno do Sol. O homem quase foi para a fogueira. Todo mundo ha, 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 ha. Está aprovado hoje. E em 1960, 62, né? O astronauta, na hora que sai das atmosferas e cai mesmo no espaço sideral, o planeta é azul. Ah, que legal, né? Ui, os espiritualistas, né? Oh, você jura? Nossa! Então já temos, é esse quântico que eu quero defender em cada um de nós. Nós temos que extravasar para com ismos. E o Império Americano erra no ismo, erra no capitalismo e no freudianismo, com as suas drogas. O que cheirou, o maior cheirador de cocaína que não se tratou e hoje trata da doença dos outros. Até é tão banal que, né, não dá nem gosto. Falou, gente? Gente, passou 1 hora da gente conversando, olha que legal. E dá vontade de falar mais outra hora, que tem muita coisa para a gente pensar nesse começo desse fim do Império Americano, que vai estar com e nós vamos ver, a nossa geração vai ver o Império destruindo, e com a tranquilidade de sermos republicanos brasileiros. E defendendo disso. E nos defendendo disso. Que nós vamos ser capitalistas. Nós vamos melhorar as nossas vidas. E os nossos exércitos não vão, nossas forças armadas não vão gastar no quintal dos outros, não. Vai ficar cuidando do nosso, que está preservado e produtivo. Só precisamos agora distribuir melhor para nós as nossas produções e assim depois virar commodities. Né? Primeiro dar carne para todo brasileiro, depois exportamos. Esse equilíbrio ainda nós vamos ter que fazer e tudo vai depender desses comércios, né? Dessa economia internacional que estamos se interligados. Valeu? Falou, gente. Legal. Até amanhã, né? E vamos conversar muito mais, tá? Conversar muito mais. Amanhã tem um tema novo. Vamos continuar, já adianto aqui, vamos continuar com política internacional, só que nós vamos falar das Américas. Se quiserem já dar uma olhada por aí, olha o que está acontecendo nas Américas. E nós vamos comparar o que está acontecendo no Brasil. Hoje, atual e toda a história. Contando o porquê dessas atualidades, né? E o povo brasileiro continua sendo libertário. O povo brasileiro continua sendo de um país tropical iluminado mesmo. E trabalhadores. Nós, e principalmente o rural, que sustenta essa nação. E são os que mais rezam. São os que mais oram. E acreditam que a luz da mão dos nossos ruralistas, a luz da força do trabalho, é uma luz cósmica, do poder único, universal, como diria no português antigo, universal. Né? E vamos continuar com a nossa fé. O nordestino rezou tanto que a água chegou. Se fez a justiça da água com eles. E isso é um dos maiores futuros que nós temos. A produção no Nordeste,
que vai começar, está começado, e daqui 10 anos, se prepare. Então amanhã nós vamos continuar conversando com uma política internacional, mas vamos vir mais aqui, mais pertinho, os nossos vizinhos, que estão cometendo cada erro há anos, né? Dê uma olhada desde lá de Bolívar e tudo aquilo que aconteceu já nas Américas e por que eles têm essa tendência, essas línguas latinas têm essa tendência, né, a esse comunismo, e nós da língua portuguesa, nós brasileiros, temos a nossa tendência de liberdade, de sermos libertários. Falou? Legal, obrigado e até amanhã. Falou? Vou estar lá no canal, tá? No canal YouTube, Professor Silvano, com essa live. Já estou transferindo para lá e vamos todos, né, quando vocês quiserem ver, aqui no Face parece que fica um mês no ar essa live, mas vai estar lá, né, para vocês verem se eu sou um louco, se eu sou um profeta, se eu sou um místico diabólico ou se é uma lógica dos meus estudos, dos meus acompanhamentos, né, de rádio, jornais, estudos, livros e etc, e conversas, e prestando atenção no mundo. Tá bom? Legal, gente, muito bom. Então, canal YouTube, Professor Silvano com CY. Silvano com CY. Se inscrevam lá se quiserem, dê o like e apertem o sininho que eu vou estar sempre conversando com vocês. Muito legal. Falou, gente. Até mais. Namastê. Obrigado pela presença de vocês. É uma honra a presença de vocês e daqueles que estarão vendo, né, na hora que podem, durante o dia, que estarão relaxados e poderão acompanhar um raciocínio já. Você vê que é um quântico que nós temos que exigir de um pouquinho mais de neurônio, sim. Às vezes pode dar até uma dorzinha de cabeça, não ligam não. São os novos neurônios que estão sendo acionados para a compreensão, né, dessas políticas internacionais. Tá bom? Falou, valeu, até amanhã. Conto com todo mundo. De novo, hein? Valeu, muito bom, gente. Muito bom. Muito feliz mesmo dessa preocupação que o brasileiro está tendo em se expandir mentalmente, nos conhecimentos. Tá? Legal. Valeu, até mais, até amanhã.